Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é sobre o FreeHub. Eu vou aproveitar para fazer esse vídeo hoje porque eu comprei aqui um cubo, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, mas eu queria falar agora um pouco sobre o FreeHub. Eu vou aproveitar o cubo desmontado para falar um pouco melhor sobre ele, depois eu vou mostrar com mais detalhes, tá? Mas agora eu vou dar uma visão mais geral sobre o FreeHub, tá? É um assunto bem interessante, eu vejo muita gente falando sobre ele, eu vejo algumas desinformações sobre esse assunto, principalmente relacionadas ao barulho do FreeHub. Tem gente que fala o FreeHub barulhento, né, como um sinônimo de qualidade, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. Será que um cubo, um FreeHub barulhento, necessariamente é um cubo bom? E como pode deixar o cubo mais barulhento, menos barulhento, e o que significa o cubo ser barulhento, né? Então eu queria falar um pouco disso, tá? Então galera, em primeiro lugar, o FreeHub, ele é um mecanismo para acoplar e desacoplar o pedal da roda, tá? Porque quando você está pedalando, o pedal e a roda eles giram juntos, tá? Não na mesma velocidade, claro, porque você tem uma relação de marcha, mas tanto o pé de vela quanto a roda elas giram juntas, tá? Só que quando você para de pedalar, por algum motivo, seja para descer o morro ou para descansar a perna ou para fazer alguma manobra, você não quer que o pedal gire junto com a roda, você quer desacoplar os dois mecanismos, tá? E é para isso que serve o FreeHub, para fazer esse acoplamento quando você pedala a bike, né, para frente, e quando você para de pedalar ou gira para trás, pé de vela, você desacopla as duas coisas, tá? Então é para isso que tem o FreeHub. E o barulhinho do FreeHub, né, o tec, 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 que ele faz, são os cliques do cubo, ou pontos de engate, ou Points of Engagement, ou também conhecido como POI, tá? Que são as oportunidades que o FreeHub tem de engatar em uma volta da roda. Ou seja, esse cubo aqui, que é um cubo comum da Shimano, modelo TX505, ele tem 16 cliques, tá? Significa que ele tem, em uma volta da roda, ele tem 16 oportunidades de engatar, tá? Quando eu passo isso para o pedal, aqui no caso o cubo tem 16 cliques, eu uso uma relação de 2.3, se eu multiplicar 16 por 2.3, eu vou ter quantos cliques que tem numa volta do pé de vela, tá? Então o pé de vela aqui eu vou ter cerca de, nesse caso, 37 cliques, porque 16 da roda passa pela relação, dá 37 cliques no pé de vela, tá? Entre um clique e outro eu tenho uma folga no pedal. Essa folga aqui, ó, vocês já devem ter visto que tem uma folga. Isso aqui não é uma folga, não é um problema do cubo ou do pé de vela ou da corrente. Isso aqui é um gap, um espaço entre um clique e outro clique, tá? Então aqui, como eu tenho 37 cliques no pedal, tá? Uma volta tem 37 cliques. Se eu dividir esse número, né? Se eu dividir 360 graus, que é um giro, por 37, vai dar mais ou menos 10 graus. Então aqui nesse caso eu tenho 10 graus de gap, de folga, tá? E esse gap é muito ruim. Eu, pessoalmente, acho horrível. Eu acho esse cubo aqui muito ruim, com só 16 cliques. A maioria dos cubos tem 16 cliques. Eu vou dar um exemplo de que onde é muito ruim ter um cubo com poucos cliques, com poucos pontos de engate, tá? Quando você está empinando a bike, e lembre-se, quanto mais leve a relação de marcha da sua bike, menor o número de cliques no pedal, tá? Se eu vou ter 16 cliques aqui, vamos supor que eu tenha uma relação de 1 para 1, que é uma marcha extremamente leve, eu teria apenas 16 cliques no pé de vela, tá? Como eu tenho uma relação de mais ou menos 2, eu vou ter mais ou menos o dobro, então eu vou ter mais cliques em uma volta, tá? Se eu estivesse empinando a bike, wheeling, né? Onde você empina a bike no pedal e controla a bike com o pedal e com o freio. O pedal aqui é muito importante, porque quando você está pedalando a bike, aliás, empinando a bike, você quer dar só um toquinho no pé de vela para a bike levantar. Só que se você tem um gap muito grande, como esse por exemplo, de cerca de 10 graus ou maior, se eu tivesse uma marcha mais leve, esse gap faz toda a diferença, tá? Porque eu vou dar esse tequinho no pedal e eu não vou ter marcha, a roda não vai pegar velocidade com esse tequinho. Eu vou ter que andar esses 10 graus e depois começar a pedalar efetivamente, tá? Então esse gap no pedal é muito ruim e atrapalha em algumas manobras mais técnicas, em alguns momentos, e isso me incomoda muito. Pessoalmente eu detestava esse cubo aqui, detesto esse cubo aqui,
por causa disso. Por isso que eu escolhi um novo cubo, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas esse aqui é um cubo que tem 114 cliques. Então em uma volta da roda, nesse cubo aqui, eu vou ter 114 cliques, 114 pontos de engate, ou seja, oportunidades de engatar a roda. Fazendo uma conta rápida aqui na calculadora, eu uso uma relação de 2.3, porque eu uso 30 dentes na frente e 13 dentes atrás. Então, se eu dividir os dentes da frente da coroa pelo número de dentes do cog, eu vou ter a relação de marcha, tá? Eu uso 2.3, tá? Então, vamos lá. Então, ele tem 114 cliques na roda, 114 vezes 2.3, eu tenho 260 cliques, tá? Então, se eu dividir, né, 360 por isso, 260, eu vou ter aproximadamente 1 grau de folga, tá? 1 grau e meio, mais ou menos, tá? Esse gap aqui, que hoje é de 10 graus, tá? Ele vai ser de aproximadamente 1 grau, ou seja, um pouquinho que eu girar o pé de vela, ele já vai engatar a roda, tá? O cubo que eu conheço, que tem o maior número de cliques, é um da Industry 9, o modelo Hydra, ou Hydra, não tenho certeza. Ele tem 690 cliques, né? 690 pontos de engate. Esse número é um absurdo. É claro que você não vai encontrar um número desse em um cubo convencional, esse cubo é extremamente caro, mas só para vocês terem uma noção, ele tem 690 cliques na roda. Vamos ver quantos que eu teria no pé de vela aqui na minha bike com uma relação de 2.3. 690 vezes 2.3, eu teria quase 1.600 cliques no pé de vela. Então uma volta do pé de vela faria 1.600 cliques, tá? Vamos dividir 360 por 1.600, eu vou ter 0.2 aproximadamente graus, é quase nada, é praticamente nada. Então assim, com esse cubo, né, o modelo Hydra da Industry 9, se eu pedalar só um pouquinho assim, eu já vou ter a marcha nela. Eu ando um pouquinho, pedalo, ando um pouquinho, ele já engrena praticamente instantaneamente, tá? Eu acho, na verdade, é um absurdo isso, eu acho que até muito. Com esse cubo aqui, com 114 cliques, já vai ser praticamente instantâneo. Então, por isso que eu comprei esse modelo aqui. É claro que o número de cliques não é a única coisa que avalia um cubo, tá? O número de cliques não quer dizer que o cubo é melhor ou pior, ele é um ponto de vista, né? Uma das coisas que você pode avaliar ao comprar um cubo, tá? Existem várias outras, tá? A qualidade do cubo, dos rolamentos, a construção do cubo, se ele é mais resistente ou menos resistente, o peso e por aí vai. Mas um dos pontos de vista, uma das coisas que vocês podem avaliar ao comprar o cubo é sim o número de pontos de engate, tá? Eu gosto de cubo com bastante ponto de engate, eu acho muito bom um cubo que você tem esse engate instantâneo, tá? E eu acho muito ruim esse cubo da Shimano que tem apenas 16 cliques. Na verdade, a maioria dos cubos tem poucos cliques, tá? É difícil um cubo que tenha mais do que 16 cliques. É claro que os cubos melhores, eles têm um pouco mais, e tem alguns cubos que têm outros mecanismos, como por exemplo o cubo da DT Swiss, ele usa um outro mecanismo, ele também faz os cliques, mas é diferente, tá? Mas os cubos comuns, eles usam esse mecanismo que tem um macaquinho, né? Que é uma espécie de dente com uma mola, que permite o movimento em uma direção e não permite em outra direção. Aí quando você gira a roda no sentido horário, ou seja, pedalando a bike, você está girando no sentido que ele não permite o movimento livre, ele está travando a corrente com o free hub, ou seja, o cubo com o pé de vela, tá? E quando você gira para o outro lado ou para de pedalar, ele gira para o outro lado e ele permite o movimento, tá? Então, galera, agora mostrando aqui o mecanismo do free hub, tá? Eu vou usar esse cubo que eu comprei aqui, né, porque ele está fora da roda, então vai ajudar na demonstração, tá? Esse aqui é um cubo com mecanismo de macaquinhos, tá? Que é o padrão mais comum utilizado, tá? Que é esse mecanismo aqui, ó. No free hub, você tem essas pecinhas aqui, ó, que são os macaquinhos, tá? E ele possui uma mola. Nesse caso aqui, a mola é uma lâmina, tá? É uma chapinha. Não sei se dá para ver direito, e alguns deles é uma mola helicoidal mesmo, tá? Nesse caso aqui não, é uma mola, é uma chapinha, tá? Então ele tem esses macaquinhos, aqui nesse caso são 6 macaquinhos, isso varia de cubo para cubo. O cubo da Shimano que eu mostrei antes, o modelo TX505, que possui 16 cliques, ele tem, se eu não me engano, 2 ou 3 macaquinhos, tá? A maioria dos cubos normais tem por aí, 2 ou 3 macaquinhos, tá? E esses macaquinhos, eles permitem o movimento em um lado, ó, se eu passar assim eu consigo ir tranquilo, só que se eu passar assim ele trava, ó, ele trava aqui.
E esses macaquinhos eles vão travar nos dentes de engrenagem aqui do cubo, ó, do corpo do cubo, tá? Não sei se dá para ver direito, mas eles vão travar nesses dentinhos de engrenagem aqui, tá? Toda vez que ele passa, em um sentido, né, que é no sentido que você pedala, ele trava assim, então fica uma coisa só, ele acopla o cubo com a roda, o pedal com a roda. E quando ele para de pedalar, é como se ele girasse para o outro lado. Então ele vai passar aqui, ó, ele passa, ele tem um movimento livre, ele empurra a mola para baixo e quando ele sobe, quando ele passa pelo dente, ele sobe, tá? E isso faz o tec, tec, tec do cubo, o clique do cubo, tá? Nesse caso aqui, esse cubo tem 114 cliques, 6 macaquinhos, eles acoplam de 3 em 3, então um sim, um não, né? Vai acoplando, né? E cada macaquinho tem 3 dentes, tá? Nesse caso aqui, tá? Isso aí é particular de cada cubo, mas é assim que funciona. Se eu encaixar aqui, vai dar pra ver um pouco melhor, ó. Tentar ver aqui os macaquinhos por dentro, ó. Tá vendo? Ó, eles estão, ó, esse aqui encaixou agora. Agora foi aquele lá e esse aqui outro. Agora esse aqui, esse do meio aqui. Agora foi esse e esse outro aqui de trás, ó. Tá vendo? E, ó, 2 em 2, tá? Eles são... Aí quando gira rápido ele... Deixa eu tirar um pouquinho. Tá vendo? Eles vão engrenando, ó. Cada vez que faz um pouquinho é um clique, tá? Tá vendo? Bem legal, né? Então vai dar esse cubo aqui desmontado, ele dá pra ver bem legal. Por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui agora. Aqui a gente pode ver, ó, essa borrachinha aqui, ó. Isso aqui é um retentor para impedir que entre sujeira e a água, né? A água acaba entrando, mas principalmente sujeira, areia, terra, porque isso aumenta o desgaste do cubo. Se entrar aqui areia, alguma sujeira, aumenta o desgaste do free hub, tá? Então essa borrachinha aqui é uma forma de impedir. Tem gente que para aumentar o barulho tira essa borrachinha aqui, tá? Eu não recomendo, claro, porque você vai aumentar o desgaste do free hub, tá? Você aumenta o barulho, né? Porque você expõe mais o free hub, mas você tira a proteção contra sujeira do free hub, tá? Uma outra forma de aumentar o barulho do free hub é reduzindo a quantidade de graxa ou colocando uma graxa mais fina. Dá pra ver aqui essa graxa branca, essa gosma branca que tem aqui, ó, no free hub. Isso aqui é graxa, tá? Ela tem esse free hub vem com pouca graxa e é uma graxa bem fina, tá? Bem fininha mesmo, tá? Você colocando uma graxa mais fina e menos quantidade de graxa, você aumenta o barulho, tá? De forma análoga, se você colocar uma graxa mais grossa ou mais graxa, você diminui o barulho. Só cuidado para não colocar muita graxa, porque pode atrapalhar no funcionamento, tá? O free hub não é feito para trabalhar com muita graxa. Mas se você quiser reduzir o barulho, uma forma é colocando uma graxa um pouco mais espessa, tá? Beleza? Uma outra forma de você aumentar o barulho do free hub é pegando essas molinhas, que nesse caso é uma chapinha, alguns free hubs são uma molinha mesmo. Você pode aumentar a tensão dela, né? Aumentando a molinha, deixando ela mais dura, tá? E colocando aqui de volta. Eu também não recomendo isso, porque você vai estar mexendo no mecanismo, né? Você pode até quebrar uma molinha e pode ser bem difícil de você achar uma outra caso você quebre, tá? Então o que eu recomendo mesmo, se você quer aumentar o barulho do free hub, é comprando um free hub, um cubo com mais cliques, tá? Porque não necessariamente o barulho vai ser mais alto, mas como ele faz muito mais cliques, o barulho fica mais intenso, o barulho fica mais estridente, então você escuta mais o barulho. Inclusive, essa moda de ter cubo barulhento como se fosse um cubo bom veio daí, dos cubos bons que possuíam mais cliques, tá? E as pessoas queriam imitar o barulhinho dos cubos bons e elas faziam esses truques, tá? Para aumentar o barulho do free hub. Muita gente do BMX faz esses truques, tá? Eu realmente não recomendo porque você está reduzindo a vida útil do free hub, tá? Em geral, quanto maior o número de macaquinhos e de engrenagem, dentes de engrenagem do corpo do cubo, maior o número de cliques, tá? Mas é um pouco confuso esse cálculo. Na verdade, a forma mais eficiente de você saber quantos cliques que tem um cubo é você dando uma volta na roda e contando quantas vezes ele faz esse clique, tá? Essa roda aqui faz 16 cliques, tá? Quem anda de trial também, que tem esse movimento de você levantar a bike com o pé de vela e ficar em pé em cima da bike,
movimento que também é usado em alguns momentos, até mesmo no cross country, para manobras mais técnicas, para caminhos mais técnicos. Por exemplo, quando você vai passar um tronco, uma pedra, você pode usar essa técnica. Se você tem um cubo com mais cliques, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido o engaste, tá? Esse gap, ele faz uma diferença enorme, tá? Tem gente que diz que a quantidade de cliques diminui a rolagem da roda, tá? Eu não sei se isso é verdade, mas até que faz sentido, tá? Mas eu particularmente prefiro um cubo com mais cliques do que um cubo com menos cliques, mesmo perdendo um pouco de rolagem aí, se for verdade mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: às vezes a gente vê alguns vídeos por aí do pessoal querendo vender um cubo, por exemplo, e ele mostra o barulho do cubo girando a roda rápido. Ele pedala e mostra o barulho do cubo. Às vezes até gira o pedal ao contrário. Só que, gente, isso faz o barulho ficar muito mais intenso, porque você está girando muito rápido a roda. O número de cliques do cubo, ele é em uma volta. Se você girar rápido a roda, ele vai dar muitas voltas e vai fazer muito barulho. Principalmente quando você gira para trás o pedal. Isso está roubando, né? Porque ele parece que tem mais cliques do que realmente tem, tá? A melhor forma de você avaliar um cubo, o desempenho de um cubo, no ponto de vista de cliques, né, de pontos de engate, é girando a roda devagar. Se você girar a roda devagar e identificar os cliques, esses tec que faz, dessa forma, né, você identifica cada um deles, quase que dá para contar os cliques. Esse é um cubo mais simples, um cubo que tem poucos cliques, pontos de engate. Se você gira a roda devagar, ele faz um barulho mais contínuo, estridente assim, então ele é um cubo que tem mais cliques, um cubo um pouco melhor nesse ponto de vista, tá? Então quando você for comprar um cubo e o cara quiser mostrar um vídeo da roda andando, pede um vídeo de girando devagar a roda e tenta identificar se você consegue contar os cliques, tá? Se você consegue identificar cada um deles, tá? Um cubo que você não consiga, um cubo que faz um zumbido, um barulho contínuo, então é um cubo um pouco melhor, beleza, galera? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dá um like. O like ajuda demais a espalhar o vídeo para mais pessoas. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal. Se tiver alguma dúvida, pode comentar ou mandar mensagem pelo Instagram. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu. Fui!